Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de exposições nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2 e leiamos do versículo 18 até o versículo 29. 18 até o versículo 29 do capítulo 2 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e que vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, ou que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, queridos. Bom e gracioso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nos ensine de conformidade com a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, Deus Santo. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós iremos expor esta parte de Apocalipse, a última parte do capítulo 2, e seguiremos uma dinâmica um pouco diferente hoje. Eu irei explorar versículo por versículo, fazendo algumas aplicações, tá bom? Então não vai ter aquela estrutura de pontos e subpontos. Há uma estrutura aqui no texto e eu seguirei essa estrutura. Nós temos uma introdução, nós temos então o desenvolvimento dessa carta e temos as promessas que constituem ali a conclusão desta carta. Então ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, do versículo 18 a 19, que é a introdução. A segunda, do versículo 20 ao 25, que é o corpo da carta. E a última parte, que é o versículo 26 a 29, tá bom? Mas tentarei hoje fazer com que seja um momento mais devocional do que expositivo, digamos assim, do que aquela explicação do texto, né, do que um comentário bíblico. Então vai seguir mais num teor devocional, tudo bem? Então veja, se fôssemos dar um tema para essa porção, o tema é esse sugerido aí da capa, né, do YouTube, que é o zelo do noivo. Porque de fato é como se configura esta carta. Cristo, ele se apresenta às igrejas como noivo da igreja. Já vimos que Apocalipse termina com um grande casamento. E de maneira bem interessante, nesta epístola, nesta carta especificamente, o Senhor Jesus Cristo se apresenta de um modo bem particular, bem peculiar. Veja, o versículo 18
nós vemos relatado o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós já vimos isso quando nós estudamos o primeiro capítulo deste livro de Apocalipse. Nós vimos como Cristo ele se apresenta assim, né? Vimos ali o perfil glorioso dele apresentado à igreja, como lá no capítulo 1, versículo 15, aquele que tem os pés semelhante a bronze polido, como que refinado. E assim ele é apresentado aqui. Nós vimos que essa alusão daquele que tem os pés como de bronze polido refere-se ao fato de que ele tem o domínio. Ele é apresentado na Escritura, e vimos ali daquela feita, como aquele que coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é interessante isso, porque o contexto aqui é ainda de perseguição, e especialmente de algumas pessoas que, para fugir da perseguição, estavam negociando a sua fé. E Cristo se apresenta como aquele que tem os pés de bronze, como aquele que tem domínio, como aquele que pisará os seus inimigos, como o que não negocia a verdade. Não existe meio termo para o Senhor Jesus Cristo. Ou você é por ele ou você é contra ele. Tá bom? Não existe síntese na perspectiva de Cristo. Não tem essa mentalidade de juntar as filosofias do mundo com uma filosofia cristã. A fé cristã, ela é uma fé que estabelece antítese. Embora ela perceba momentos de verdade em vários segmentos, mas esses momentos de verdade são julgados por causa da Escritura. Eles são verdadeiros porque a Escritura diz que é verdadeiro. Tá bom? Então Cristo se apresenta aqui como aquele que tem os pés de bronze e o cetro também nas mãos. É assim como ele também se apresenta. Nós vemos isso bem claramente no versículo 27, quando ele promete à igreja dar ali um cetro de ferro para reger as nações. Mas volte o foco aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que tem os olhos de fogo e os pés de bronze. Com os olhos de fogo, ele é aquele que sonda os corações e com aquele olhar purificador, com aquele olhar que queima. E ele apresenta-se assim, inclusive aqui nesta carta, no versículo 23. Ele é aquele que mata os filhos desta adúltera Jezabel, um personagem importante nessa narrativa, e ele é ao mesmo tempo aquele que sonda as mentes e os corações. É isso que significa pés de bronze e olhos de fogo. Ele sonda e ele pune. Ok? Então assim ele é apresentado no versículo 18. No versículo 19, nós vemos que, embora o Senhor se apresente como aquele que julga, como aquele que purifica a sua igreja, como aquele que põe os inimigos debaixo dos seus pés e que tem o seu olhar purificador, ele também reconhece as virtudes dessa igreja. Ele mais uma vez diz: conheço as tuas obras. E é interessante essa repetição nestas cartas, queridos, porque é consolador saber que o Senhor Jesus Cristo ele é a principal testemunha da nossa fé. Ele é tanto o autor da nossa fé quanto a testemunha delas. Tá bom? E ele, veja, ele diz que conhece as obras daquela igreja, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Aquela igreja era uma igreja ativa no serviço ao Senhor. E mais, né, a cereja do bolo aqui, as últimas obras daquela igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Então era uma igreja abundante no serviço, era uma igreja abundante no amor, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que servia, era uma igreja que dava testemunho de sua fé, e de uma maneira abundante. Poderia haver alguma crítica a essa igreja? Uma igreja apresentada assim? Então, na introdução a essa carta, nós vemos Cristo sendo apresentado como que tem os olhos de fogo, aquele que sonda mentes e corações,
como que tem pés de bronze, aquele que destrói os seus inimigos e coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, mas também aquele que reconhece as virtudes e a graça que ele mesmo concedeu à sua igreja. E ele elogia. Que maravilhoso isso, queridos. O Senhor elogia a sua igreja. Mas agora do versículo 20 até o versículo 25, nós vemos então o corpo desta epístola. E vemos que, embora o Senhor elogie aquela igreja, ele também condena certas práticas daquela igreja. E aprendemos aqui que uma igreja ela pode ser ao mesmo tempo virtuosa e operosa no trabalho, enquanto mantém certas práticas pecaminosas. Ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. A cidade de Tiatira não era diferente das demais cidades da Ásia Menor, como temos visto, onde a idolatria era muito forte. Ok? E assim como algumas outras cidades, a semelhança da cidade de Pérgamo, havia aqui culto que era dedicado a Apolo e Artemis, né, ou Artemis. E esse culto ele era feito por meio da prostituição. E Jezabel, ao que tudo indica, que nós não sabemos se é uma referência a uma personagem diabólica do Antigo Testamento, que tinha o mesmo nome, ou se de fato era o nome desta mulher, que também tem alguns paralelos com aquele personagem. O fato é que esta mulher, ela pregava, ela pregoava que deveria, os crentes deveriam, para lutar contra o pecado e contra Satanás, experimentar, entrar no universo do pecado, no universo de Satanás, até mesmo para poder refutar o erro, até mesmo para poder entender com propriedade, falar experimentalmente acerca do pecado. Em outras palavras, é como se ela dissesse: vamos pecar, porque quando nós pecarmos, quando nós soubermos como é que os pagãos vivem, nós então poderemos evangelizá-los de maneira mais efetiva. E aí você diz: não, mas de onde é que você extrai isso aqui? Por isso que eu disse que a ideia aqui é ser mais devocional. Então a gente não vai ter ponto, subponto especificamente, mas vamos ver o que o texto ensina e fazer as aplicações. E olhe, de maneira interessante, na advertência que está no versículo 24. O versículo 24 explica por que aquela mulher e alguns estavam se prostituindo, ou participando de cultos pagãos, ou cultuando por meio da imoralidade sexual. Diz o versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Esse era o lema deles: conhecer as coisas profundas de Satanás. E qual era o problema da igreja de modo geral? É que essa mulher, ela se intitulava profetisa e ela não era. Ela assumiu esse cargo para si, ela tomou esse cargo para si. Isso está em oposição com o que Paulo orienta lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, acerca do papel da mulher no culto público. Mas essa mulher não apenas toma a frente ali como a profetisa daquela igreja, como ela também ensina algo errado para aquela igreja. Como ela ensina a igreja a prevaricar contra o Senhor e a ceder às concupiscências do coração e às pressões do mundo. Então aqui essa igreja, tal como a igreja de Pérgamo, tinha um problema, só que aqui ainda de maneira ainda mais nítida, tinha o problema de tolerar o pecado, de misturar as coisas. Ora, irmãos, isso é muito complicado. Quando nós, e nós, particularmente nós reformados, temos que ter muito cuidado com isso. Porque nós cremos piamente que devemos restaurar os mandatos criacionais, né, aqueles mandatos que Deus deu ao homem na criação,
e eles devem ser restaurados por meio do Evangelho. Mas perceba, é por meio do Evangelho. Temos que ter cuidado para que, no nosso afã de querermos ser relevantes culturalmente, não venhamos suprimir as verdades da Escritura para tentar amalgamar a nossa fé com princípios mundanos, antibíblicos e que vão de encontro com a palavra do Senhor. Precisamos ter esse cuidado. Essa igreja ela era laboriosa, frutífera. Era uma igreja perseverante que as últimas obras eram mais numerosas do que as primeiras. E possivelmente no desejo, na ânsia de ser ainda mais relevante, mais produtiva, incorreram num terrível pecado. No terrível pecado da imoralidade espiritual e da imoralidade sexual. De permitir, inclusive, que uma mulher assumisse a liderança nesse aspecto e levasse outros a pecarem juntamente com ela. E o pecado da igreja de Tiatira como um todo. E é interessante porque esse pecado é da igreja. Veja, Cristo ele se refere aqui ao que vai fazer com aquela mulher, mas ele diz, eu tenho porém contra ti, contra a igreja. Nós lembramos de um aspecto interessante aqui, que é o aspecto federativo do pecado também. Então o pecado tolerado no meio da igreja é o pecado da igreja. Se eu tolero determinada heresia e determinado pecado, não importa se é uma ou outra pessoa que defende aquilo. Se isto não é tratado, esse é o pecado da igreja. Por isso o pecado daquela mulher e dos que seguiam ela era o pecado de Tiatira. Mesmo que Cristo no versículo 24 e 25 reconheça que ali havia um remanescente fiel. Contudo, a exortação é para a igreja. O que nós aprendemos com isso? Precisamos ter cuidado. Precisamos zelar pela conduta de nossos irmãos. A importância da prática da disciplina bíblica no meio da igreja, para poder restabelecer a ordem, para zelar pela pureza da igreja. É isso que Cristo está fazendo. Ele está zelando pela pureza da igreja. E havia ali, então, alguns membros dessa igreja que estavam prejudicando terrivelmente ela. E Cristo, então, vem para poder tratar, para poder zelar daquela igreja. Mas há outras coisas que nós extraímos também aqui dessa porção que são interessantes. É que Cristo, embora abominando aquela prática, ele é extremamente longânimo. Veja o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Cristo dá tempo para que abandonemos os nossos pecados. Ele é longânimo. Isso me lembra de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde nós lemos que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo, ele dá tempo, queridos. Que bondoso é o nosso Salvador. Mas não se engane. Embora longânimo, uma hora ele cede à sua longanimidade e manifesta a sua ira. Veja, é o que está aí no versículo 22. Uma vez que o versículo 21 deixou claro que, apesar do tempo dado àquela igreja, àquela mulher e aos seus filhos, eles não se arrependeram, está aí o versículo 22. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. E ainda faz uma ameaça: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele é longânimo, mas ele também manifesta juízo sobre a igreja. Ele também purifica a sua igreja, trazendo sobre ela sofrimento. Mas perceba, esse juízo sobre a igreja, ele é um juízo, embora sobre a igreja local e visível,
mas ele é um juízo de fato sobre os ímpios. Quem é que está sendo posto aqui de cama, acamado e à beira da morte? São os ímpios no meio da igreja, é o joio. Por isso que o juízo de Deus, quando cai sobre a igreja, é juízo sobre os ímpios, mas é graça sobre os santos. Porque o que Cristo está fazendo é zelando pela sua igreja. O noivo zela, ele purifica a sua igreja. Ele vem com seus olhos como de fogo para de fato queimar tudo aquilo que é palha. Ele vem com seus pés de bronze para esmagar tudo aquilo que é joio. Ele purifica a sua igreja. E ele dá a cada um segundo as suas obras. Esse texto também nos ensina, queridos, um equilíbrio muito importante para nós. Nós temos que ter cuidado com a perspectiva neopentecostal, que algumas igrejas desse ramo defendem que se você adoece, é porque você está em um pecado específico, é porque você cometeu determinado pecado. Isso é um erro. Deus envia sofrimento com vários fins, não apenas para tratar o pecado. Mas tem um outro erro, é o de imaginar que certas enfermidades não são decorrentes de pecados particulares. E a Escritura ensina que Deus às vezes nos disciplina assim. E temos vários exemplos. A Escritura é cheia de exemplos desse tipo. Você pode pegar desde Miriam, você pode pegar desde Jeroboão em um determinado momento. Você pode, enfim, sobram exemplos. No Novo Testamento nós temos alguns exemplos interessantes. Deus mata Ananias e Safira por causa de uma mentira. E lá no capítulo 11 de 1 Coríntios nós lemos que muitos estavam tomando da ceia de maneira errada, de maneira pecaminosa, estavam bebendo juízo. E o texto diz que muitos já estavam adoecendo e até morrendo. E aqui nós aprendemos que o Senhor iria matar os discípulos daquela mulher, iria prostrá-la de cama e prostrar os discípulos dela de cama. Enviar doença sobre eles. Ora, queridos, o nosso Deus, ele também disciplina e ele pune usando a enfermidade. É claro que a enfermidade, de um modo geral, é uma consequência do primeiro pecado, da queda que nós estudamos hoje. Mas também o Senhor envia enfermidades e doenças para vários fins. Para o aperfeiçoamento dos santos, mas também para poder tratar determinados pecados. Perceba isso. Tá bom? Então não vamos cair no erro neopentecostal de imaginar que toda doença é por causa de um pecado específico e nem cair no erro de imaginar que Deus não nos trata também levando-nos a adoecer, a termos determinadas enfermidades. Aí talvez você me pergunta, como é que eu vou saber distinguir uma coisa da outra? Eu não sei, de maneira específica, porque eu não sei o que o Senhor está tratando em você. Mas ore a Deus, peça discernimento. Se você estiver enfermo e sustentando determinada prática de pecado, é importante você tratar isso diante do Senhor e pedir perdão. É bem fato que alguns se mantêm no pecado e não necessariamente adoecem. Significa então que o Senhor não está tratando? Talvez esteja tratando até de uma maneira ainda mais severa. Como? O Senhor lida com seus filhos. Ele disciplina o filho a quem ama. Aos que não são filhos, ele não disciplina. E algumas pessoas podem viver uma vida de pecado e quando morrerem, descobrir que não eram filhas. Tá bom? Então, queridos, o Senhor, então, ao advertir dessa maneira, ao mostrar que derrama juízo, que é tanto longânimo como também ele pune, ele purifica a sua igreja, o nosso texto ainda vai nos mostrar que o Senhor está atento ao remanescente fiel que há no meio da igreja. Ele sabe quem de fato lhe pertence. Essa é uma verdade que remonta desde o Antigo Testamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ok?
A Escritura diz assim, lá no Salmo 1, os ímpios não são assim, no versículo 4, são porém como a palha que o vento dispersa. Mas os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor sabe quem de fato pertence a Ele. E Ele dá uma ordem para aqueles que pertencem a Ele: conservai o que tendes até que eu venha. Essa, inclusive, é uma das importâncias da pregação. Por que a pregação geralmente ela é tão confrontativa? Por que a pregação ela mexe tanto na ferida? Ela condena pecado ao mesmo tempo que ela mostra graça, ela mostra Cristo Jesus como solução. Porque a pregação ela tem também como objetivo fazer distinção entre o joio e o trigo. O trigo, os servos do Senhor, por meio da pregação, por meio da Escritura, vão conseguindo perceber qual é o caminho que deve ser trilhado. E assim o Senhor vai guiando o seu povo, ao mesmo tempo que vai também obliterando cada vez mais o entendimento do réprobo e cada vez mais punindo o réprobo e derramando juízo sobre ele. Então, se você está no caminho da justiça, mantenha, conserve o que você tem. Não ceda ao pecado. O Senhor sabe quem são os seus. E por fim, então, a conclusão ela é feita com algumas promessas e uma exortação. Então, ao vencedor, já vimos nas outras cartas que ao vencedor é literalmente aquele que está vencendo, já aponta para uma perseverança. Ao que está vencendo e que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Que promessa maravilhosa, queridos. Esta promessa, nós encontramos ela já lá no Antigo Testamento, especificamente no Salmo 2, versículo de 8 a 9, e essa promessa ela é feita ao Filho. O Pai deu ao Filho a autoridade sobre as nações, um cetro de ferro para reger as nações e para despedaçá-las como se fossem objetos de barro. É a resposta do Pai ao fato de que as nações, lá no Salmo 2, estão todas alvoroçadas contra o Senhor e contra o seu ungido. E a resposta de Deus, então, para acalmar as nações, para julgar as nações, é constituir o seu rei, que é o Senhor Jesus Cristo. E faz parte do seu reinado julgar, destruir, punir os seus inimigos. Mas de maneira interessante, Cristo diz que esta autoridade dele, ele estende à sua igreja, àqueles que estão vencendo. E assim a igreja não precisa temer os seus inimigos, não precisa temer o mundo, porque haverá um dia que ficará claro que nós haveremos de julgar o mundo, como Paulo fala, inclusive, numa das cartas aos Coríntios. Nós haveremos de julgar o mundo. E aqui a linguagem é que nós participaremos com ele do seu governo, do seu reinado. Somos co-herdeiros com Cristo. Outro fato interessante é que Cristo fala que lhe darei autoridade sobre as nações, mas quem é que tem autoridade sobre as nações? É ele. Basta abrir lá Mateus 28, 18, que você lerá que ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Mas ele diz que dá essa autoridade à igreja. Também é dito aqui que ele dá o cetro de ferro, ou seja, a igreja governará com ele. E também, como ele recebeu do seu pai, ele dará também à igreja a estrela da manhã. É interessante porque essa linguagem da estrela da manhã aparece lá em Apocalipse 22, 16. E Cristo é a brilhante estrela da manhã. Ou a estrela da alva. É aquela estrela que se destaca no céu. Aqui aponta que ele é uma fonte de luz. Ele é a principal de todas as estrelas. Ele é a brilhante estrela da manhã. E que relação tem a estrela da manhã com o cetro? Quando nós abrimos em Números,
24:17, na profecia de Balaão, nós vemos que há uma promessa de que de Jacó, de Israel, sairia o cetro e a estrela, e uma estrela, para governar o mundo. Em outras palavras, o fato de Cristo dizer que vai dar a estrela da manhã para a igreja, ele está apenas repetindo o que ele já assumiu, o que ele já disse anteriormente, de que daria autoridade àquela igreja sobre as nações. Nós reinaremos com Cristo. Nós fomos feitos reinos e sacerdotes. O Senhor restaurou aquilo que nós perdemos lá no Éden. O domínio sobre todas as coisas. Debaixo do domínio dele, sob o domínio dele. Queridos, que promessa maravilhosa. Ao invés de ceder ao mundo, ao invés de ceder aos caprichos de nossos inimigos, nós precisamos entender que um dia o mundo será julgado por nós. E que um dia, definitivamente, nós reinaremos sem qualquer oposição. Reinaremos sobre a criação de Deus. Criação que Ele nos colocou para cuidarmos. Debaixo da autoridade daquele que é o Rei por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Nós também reinamos. Não é maravilhoso isso? Por isso, a carta termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, irmãos, eu gostaria de concluir isso fazendo alguns apontamentos. O primeiro apontamento, que acredito que é extremamente importante. O Senhor sabe o quanto nós temos laborado. Ele sabe do nosso labor. E para nós é suficiente que Ele saiba. Nós não procuramos reconhecimento de pessoas, de homens, de mulheres. Basta nos saber que o Senhor sabe se nós estamos ou não no caminho dele. Tá bom? Então não se preocupe tanto com temor de homens, com o que as pessoas vão pensar sobre você. Quando eu digo não se preocupe tanto, eu não estou querendo dizer que a opinião dos outros não é importante. Dos nossos irmãos, a opinião deles é muito importante, sim. O que eu estou dizendo é que a nossa felicidade, ela não deve ser determinada por isso. Importa-nos e é suficiente saber que o Senhor tem ciência do que nós temos feito e do que nós temos passado. Tá bom? Esta é uma primeira aplicação. Uma segunda aplicação que deriva dessa, queridos irmãos, e que eu acho igualmente relevante também, importante, é que nós precisamos também entender e saber que o Senhor, Ele é longânimo com os nossos pecados, como já foi afirmado. E isso deve nos constranger a abandonarmos os nossos pecados. Talvez você tenha se acostumado com muitos pecados e tenha pensado, mas Deus não me pune. Ele está sendo longânimo. A longanimidade dele, em um momento, cessa sobre você. Não cessa nele, no ser dele, mas sobre você cessa. E aí então ele pune, ele derrama juízo. Então pense nisso. Terceira aplicação. O pecado daquela igreja foi uma tolerância. Nós já temos tratado dessa questão da tolerância desde a semana passada. O pecado não deve ser tolerado, queridos. Aprendemos isso com Cristo. Isso não significa que devemos ser arrogantes e tratar as coisas sem amor. Pelo contrário, queridos, devemos ser amáveis. Mas o pecado é intolerável. E você deve saber disso. E você tem que tratar assim. Não tem que procurar explicar o pecado. Você não tem que aceitar as roupagens que dão ao pecado. Pecado é pecado. Aquilo que é errado é errado. Aquilo que é pecaminoso é pecaminoso. Eu não posso chamar o mal de bem nem o bem de mal. Isso é abominação ao Senhor. Então não sejamos demasiadamente tolerantes com o pecado. Tá bom? Outra aplicação. Não desanime em fazer o bem. Eu sei, vai ter muita oposição. Talvez você seja uma minoria na prática do bem.
A voz do povo não é a voz de Deus, a Escritura é. A multidão pode estar seguindo o erro e você seguindo a multidão. Então, não se preocupe com a opinião da maioria. Se preocupe se a sua opinião está alicerçada na Escritura. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Continue na prática do bem, mesmo que você tenha oposição. É suficiente para você saber que o teu Senhor diz para você conservar o que você tem, conservar o que Ele lhe deu. E por fim, olhe para o futuro, para aquela promessa gloriosa de que nós reinaremos com Ele. Participaremos do seu governo e do seu reinado. Ora, queridos, descansemos nessa verdade. Que Deus nos abençoe. E que possamos apreciar ainda mais o Senhor Jesus Cristo, pois Ele está zelando pela sua igreja. O noivo zela pela igreja. Tudo isso é zelo, Ele está purificando a igreja. E se faltar a mim e faltar a você condições de cumprir aquilo que nós devemos cumprir, nós temos a certeza da parte dele que ele nos é suficiente e que há graça nele. Então, sobretudo, para conservar o que já temos, precisamos recorrer a ele e ficarmos cada vez mais firmes nele, para o louvor da glória dele. Amém. Vamos orar? Bom e gracioso Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina que o Senhor zela por tua igreja. Obrigado, Pai, pelo teu Filho que zela pela igreja dele. Pai, aplica essa palavra ao nosso coração e nos dê descanso para o louvor da tua glória. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, assim está encerrada a nossa exposição, né? Esse momento devocional. Ore pelos pedidos que estão no grupo da nossa igreja. Vamos orar, queridos. Como precisamos orar? Como necessitamos orar? Então oremos. Que Deus abençoe cada um de vocês e sigamos juntos em oração. Tá bom? Terça-feira, a nova série de estudos, tá bom? Pecados do lar. E nós iremos ter a nossa primeira aula com o presbítero Cauê, onde aprenderemos sobre o que a Escritura ensina acerca da economia financeira dentro do lar. E veremos que temos que fugir de dois extremos. Da avareza, que é a idolatria, e também da má mordomia e da má administração. Ok? Então, até terça, que Deus abençoe a todos. Amém.